Olá amigos do canal Fotografia Fantástica, sejam muito bem-vindos ao seu canal de fotografia. Hoje trago para vocês o unboxing, review e considerações sobre a mais nova aquisição do canal, a lendária Zeiss Macro Planar T-Star 50mm f2. Este é o primeiro e único vídeo sobre essa lente em português que você achará no YouTube, feito exclusivamente para vocês. Mas antes de mais nada, coloquem aquele joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho para ajudar nosso canal a crescer ainda mais, ok? Vem comigo, roda a vinheta. Na cirurgia humana, existem diferentes tipos de bisturis para diferentes tipos de cirurgias, correto? A lente que vamos falar é uma planar, enquanto minha outra Zeiss Loxia é uma Diagon. Veja o review completo da Zeiss Loxia aqui no seu canal. A Zeiss ainda possui as configurações Sonar, Distagon e T-Star. No próximo vídeo, também exclusivo e único no YouTube, sobre este assunto, falarei sobre essas diferentes configurações das lentes Zeiss. Não percam! Então, vamos ao unboxing? Vem comigo! Vamos ao unboxing dessa maravilha aqui, que é a Macro Planar T-Star 50mm f2 ZF2. ZF2 porque ela é feita para câmeras Nikon, tá? Se fosse para câmera Canon, seria só ZF, tá? O selo de qualidade, como sempre, uma maravilha. Ela é uma planar, com 8 elementos e 6 grupos, né? E quando lançada, ela foi a lente macro mais rápida do mundo, tá? Então essa maravilha aqui de lente, certo? Ao abrir aqui a caixa, tem aqui um pequeno manualzinho com as especificações em várias línguas, né? As especificações da lente, tá? Essa lente tem os metadados dela no Lightroom e no Photoshop. Então, quando você por acaso comprar uma lente dessa, você vai poder corrigir suas fotos com os metadados, tá? Aqui, ó, a embalagem e aqui a câmera, a lente propriamente dita, né? O parasol, assim como essa Loxia aqui, também de metal e também revestido com um feltro, tá? Então, para rebater, para absorver a luz, para não dar reflexo, tá? Então, eles são muito criteriosos, né? Made in Japan. Vou colocar aqui do lado. E aqui a lente propriamente dita, né? Vamos tirar aqui. E tá aqui, ó, essa maravilha, tá? Aí ela é feita para câmeras Nikon, né? Vou colocar aqui do lado. Olha que beleza, tá? Os filtros dela são 62mm, então se você compra lentes da Tamron também, você vai poder usar o mesmo filtro, tá? Dessas lentes da Tamron para Sony, o mesmo diâmetro de filtro, tá? O anel de abertura, como vocês poderão ver aqui, ó, é manual.
Então, por ser manual e é uma preferência que eu tenho, você pode usar em qualquer câmera. Se eu quiser mudar o meu set todo de câmeras, em vez de usar câmeras da Sony, como eu sempre usei, passar a usar câmera da Pentax, da Fuji, enfim, qualquer câmera que eu queira, eu vou poder usar essa lente, porque independentemente dela ter os contatos aqui, né, para câmeras da Nikon DSLR, tá? Essa daqui não é uma lente, não é lente para mirrorless. Se você comprar uma Z6, uma Z7 da Nikon agora, recentemente lançadas, mesmo para Z6 para Z7, você vai ter que usar um adaptador, porque essa aqui é uma lente para DSLR, certo? A lente macro, ela funciona um pouco diferente das lentes convencionais, né? Então tem aqui, ó, a amplitude do foco, ó, 1 para 4, 1 para 3 e 1 para 2, que é o máximo que ela consegue atingir, tá? Eu vou explicar mais para frente que ela é uma lente macro 1 para 2, tá? Mas como eu estou usando com a minha Alpha 6600, que já tem um fator de crop de 1.5, ela se torna quase que 1 para 1. Ela atinge 75% do tamanho do objeto no sensor, tá? Então aqui, maravilhosa lente, tá? Toda em metal. Ela tem um peso de 530 gramas, enquanto que essa Loxi aqui tem um peso de 340. Então ela, apesar de ser toda em metal também, ela é um pouco menor, né? Se a gente tirar aqui, vocês vão comparar, vou fazer uma pequena comparação rápida aqui, ó. Um pouquinho menor só. Aí. Tá? Tirando o parasol aqui. Aqui estão as duas lentes, tá? Ela é um pouquinho menor que essa. Então essa pesa 530 gramas e essa pesa 340 gramas, tá? Como é que eu vou usar na minha Alpha 6600? Então é simples. Eu vou pegar aqui este adaptador da Earth, que é uma empresa austríaca. Não é Xing Ling não, gente, tá? É uma empresa austríaca e vou colocar aqui. Ela é um adaptador de F, que significa Nikon, aqui ó, F Nikon, para Sony, certo? Então eu coloco aqui, pego aqui o pontinho vermelho aqui, coincidente aqui, ó, e pá, coloquei, pronto. Aí eu vou vir com a minha lente aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, pronto, encaixei, tá? Quando este ponto zero que estiver alinhado com o símbolo aqui, ela tá encaixadinha, pronta para ser usada, né? Quero colocar o parasol, colocarei, ó, pá. A distância mínima de foco dela é de 24 centímetros. 24 centímetros dessa marcação aqui do sensor, ó, certo? Que o sensor fica aqui, tá? Ele não fica aqui na frente, ele fica aqui. Então daqui até o meu objeto, 24 centímetros. Um pouquinho mais aqui, ó. Então, até aqui eu consigo fazer a focagem, tá? E eu faço o foco perfeitamente. Ó. Pronto, olha que beleza, tá? Tá aqui, ó. Certo? Uma lente macro. A definição clássica de uma lente macro leva em consideração uma taxa de ampliação máxima de, no mínimo, 1 para 1 ou uma vez, nas especificações da lente. Isso significa que um objeto pode ser reproduzido em tamanho real no sensor da imagem da sua câmera.
Um objeto de 10 milímetros, por exemplo, pode ser projetado no sensor como uma imagem de 10 milímetros, quando a lente está próxima o suficiente do objeto. A lente Zeiss Tweet Macro 50mm f2 para sensores APS-C, por exemplo, tem uma taxa de 1:1. Já esta Zeiss aqui, macro planar, tem uma taxa de ampliação máxima de 1:2 ou 0,5, que significa que o tamanho máximo que a mesma imagem de 10 milímetros projetado no sensor terá 5 milímetros, ou apenas metade do tamanho. Isso já é suficiente na maioria dos casos. E se você estiver usando uma Sony Alpha 7R3, por exemplo, que tem 42.4 megapixels, é só cropar a imagem para atingir a magnitude de 1:1. Também, se você, assim como eu, estiver usando uma Sony com sensor APS-C, terá uma maior magnificação, de aproximadamente 75% do tamanho real do objeto em foco. Ou seja, quase 1:1, né? E falando sobre megapixel, aqui eu quero fazer um apontamento, principalmente para você que quer começar ou fotografa há pouco tempo. Quando somos iniciantes na fotografia, pensamos que quanto mais moderna e mais megapixels a câmera tiver, melhores serão as nossas fotografias, não é verdade? Em uma parte, esses requisitos até ajudam, principalmente quando pensamos nas tecnologias anteriores às DSLR profissionais, como as câmeras analógicas antigas. Entretanto, de alguns anos para cá, e com o surgimento e aprimoramento dos sensores digitais, se você fotografou em RAW com uma Sony Alpha 7, que foi a primeira full frame mirrorless da marca, lançada em 2013, eu tive uma. E comparar com a fotografia tirada por uma Sony Alpha 7 III ou mesmo Alpha 7R3 de 42 megapixels, você não notará a diferença, apesar do maior alcance dinâmico das Sonys mais atuais. Quando você ganha vivência na fotografia, aprende que o que realmente transforma a sua fotografia, além dos seus conhecimentos, são as lentes que você usa, a qualidade dessas lentes. Isso significa que na pós-produção você terá muito menos trabalho na edição das fotos. Uma lente que consegue reduzir os desvios cromáticos e distorções, aumentando o contraste e o microcontraste, renderizando sua imagem precisamente para o sensor e, particularmente, neste caso das lentes Zeiss, produzir um efeito pop 3D na sua imagem, esta sim é uma ferramenta que fará grande diferença na qualidade da sua fotografia. Além disso, por ser uma lente macro, sua característica ótica produz um desfoque muito intenso, equivalente a uma lente de abertura 1.4 ou até mesmo 1.2, dependendo da distância que você estiver. Câmeras vêm e vão, e a Sony já lançou de 2020 a 2021 3 ou 4, nem sei mais. Mas suas lentes, se forem boas, ficarão para gerações, posteridade. Lentes como a da marca Zeiss, e aí estamos falando particularmente desta Zeiss Macro Planar 50mm, são como joias da fotografia. São o cinzel dourado para a escultura perfeita, se é que vocês me entendem. Por ser uma lente macro, ela consegue realçar os mínimos detalhes na sua fotografia, já que a profundidade de campo de uma lente macro é reduzida. Quero deixar claro que não tenho nenhum patrocínio da marca Zeiss, mas sou fã incondicional dela, pelo simples fato de que a Zeiss entrega ao profissional de fotografia exatamente o que promete, e isto é qualidade e respeito ao consumidor. Eu ficaria honrado se me convidassem como embaixador da marca aqui no Brasil. Zeiss, eu estou aqui. Claro que existem algumas lentes da Zeiss que não são excepcionais como esta, tais como a lente Sony Zeiss Vario Tessar 2470 f4, que era a lente do kit da Sony Alpha 7R2. Mas no geral, elas cumprem muito bem o seu papel. É claro, gente, nenhuma lente é perfeita. A lente Zeiss Macro Planar T-Star f2, por sua natureza planar, é muito nítida, mas tende a reflexos de sol mais intensos. Isto é minimizado pela camada de cromo T-Star, mas você também pode minimizar ainda mais o flare
com o filtro ND ou polarizador. Suas lâminas de abertura produzem um incrível efeito estrela, fotografando luzes diretamente. As lentes manuais das Zeiss não possuem estabilização, mas isso não é problema para quem possui uma Sony Alpha mais recente. No meu caso, eu estou usando uma Sony Alpha 6600, ela possui estabilização de 5 eixos. Porém, se você fotografar utilizando o tripé, deve desligar a estabilização para atingir a máxima nitidez, certo? A renderização de cores dessa lente é gloriosa. Essa também é uma característica distinta das lentes Zeiss. A cor fica mais intensa e profunda, porque os contrastes ficam mais definidos, e isso diminui o seu trabalho na pós. Mas, por que comprar uma lente macro? Esta aqui, particularmente, é uma ferramenta maravilhosa e muito versátil, pois une a popular distância focal 50mm com a utilidade de uma macro. E apesar de ser manual, o seu foco é preciso e fácil graças ao Focus Picking da Sony. Você passa a ter uma excelente ferramenta não só para macrofotografia, mas ótima também para fotografia de alimentos, fotografia de paisagens e produtos. Para retratos, então, é maravilhosa, mostrando detalhes e texturas que não podem ser reveladas por outro tipo de lente, senão por lentes macro. Enfim, quando falamos em qualidade de imagem, esta é uma lente fantástica. Ela é fabricada na mesma fábrica japonesa de nome Cotina ou Cozinha, que fabrica soberbas lentes Zeiss Otus, maravilhas da engenharia que custam entre $3.000 e $5.000. As lentes da linha Milvus, Loxia e Classic, que é a linha dessa lente aqui. Vou fazer um vídeo em breve sobre retratos com lentes macro. Aguardem. Então, você fotógrafo ou fotógrafa que ainda não tem uma macro, assim que possível, compre uma de qualidade, pois vai te possibilitar abrir novos horizontes na fotografia e dará um valioso incremento aos seus trabalhos. E se vocês gostaram do vídeo, comentem, curtam e compartilhem, ok? Um forte abraço. Até a próxima.